Bom, JB, olha esse tutorial que é muito interessante. O Léo Célio é um cara muito interessante porque ele é um filipino que foi para os Estados Unidos. Hoje em dia ele trabalha no MIT, é professor full do MIT. E ele publicou esse artigo no Nature Medicine falando dos riscos, na verdade, e quais são as sugestões que ele tem para tornar as IAs melhores para o ramo da medicina, né? E ele fala de uma IA que seja mais curiosa e uma IA que seja mais humilde. O que você acha disso aí? Primeiro que você está muito certo, parabéns. É o que o Gemini e o GPT falaria, né? Eu acho isso super interessante, porque primeiro que existe esse viés, né? Sempre vai concordar contigo, e aí depois você pergunta, não, você está errado. Eu estava errado mesmo, me desculpe, você tem toda a razão. Ela concorda e ela começa às vezes a mentir, e ele vai num caminho oposto, só porque você contrariou, você falou que não era aquela verdade, né? E aí eu penso no modo que essas LLMs elas são treinadas, é aprendizado por reforço. Então, naquele aprendizado, até quando a gente utiliza uma outra LLM, como por exemplo da Anthropic, o Claude, ele às vezes te faz uma pergunta, mas não é que ele esteja interessado em fazer a sua pergunta, é que na forma que treinaram ele, que é o modelo de perguntas e respostas, em algumas das respostas eles colocaram pergunte ao usuário para confirmar. Então ele foi treinado a perguntar, o que é diferente de quando você usa o ChatGPT da OpenAI, onde ele não vai te perguntar, ele vai fazer uma afirmação direta. Então os dois eles vão afirmar erroneamente, mas um ele faz uma pergunta que foi treinada. Aí agora a gente está falando sobre duvidar, né? E duvidar, ao mesmo tempo que é bonito e traz um pouco mais de sentido humano na minha visão, eu acho que é um problema, porque as pessoas elas vão falar com a inteligência artificial esperando que a IA saiba a resposta. Aí agora a IA fala, poxa, não sei muito não, sabe? O quanto que vai impactar a sociedade? Aí imagina na área da saúde, um médico está na situação ali crítica, vai buscar ajuda, fala, eu não sei não, isso aí procura no seu livro. Eu acho que o que o Léo quis falar principalmente é assim, isso é do ser humano, quando alguém fala alguma coisa para você com uma assertividade e com muita certeza, mesmo que ele não faça a menor ideia do que ele está falando, você tende a acreditar nele, né? Isso a gente vê até assim em aquelas questões que você vê, aquelas fake news, por exemplo, o negócio parece tão real ou fala com uma certeza para você que você tende a acreditar naquilo ali. E as IAs sempre respondem você de uma maneira que muito confiante, assim, ela é muito confiante que ela está certa. E daí, às vezes, se você não questionar ou você não perceber que aquilo ali eventualmente está errado, você vai acreditar no que ela está falando. E acho que é isso que ele fala, né? A gente não tem uma métrica quando ele responde se ele pode ser que ele não tenha tanta certeza, ou que aquilo ali fugiu do banco de dados dele e daí ele está tentando gerar aquela resposta. É isso que ele defende. Será que poderia existir, principalmente para questões de saúde, que ele te entregue quão certeza ele tem, numa métrica tipo assim, ó, baseado nos meus dados, 80% de chance, estatisticamente, que aquela resposta está correta ou não? Então, na verdade, é assim que funcionam os bastidores. É que ele não te diz. Ele não te diz, né? Então, todo modelo preditivo, ele tem um mundo estocástico, ou seja, cheio de probabilidades, para ele falar qual é a confiança. Quando a gente está trabalhando com visão computacional, o padrão de mercado é botar um mapa de calor. Então, você tem uma noção do que mais influenciou. Mas como a gente está vendo uma frase, e às vezes, ainda que ele gere palavra a palavra, às vezes as pessoas esperam que ele gere um artigo inteiro, um texto inteiro, fica um pouco mais difícil de se entender, mas mesmo assim tem ferramentas que ela passa como se fosse um marca-texto nas palavras que mais impactaram ali dentro. Então, existe. É que até então, acho que a percepção das pessoas é que nós estamos trabalhando com uma super inteligência. E as próprias empresas, as Big Techs, elas elas queiram passar essa visão de meu modelo é tão incrível, ele parece realmente que tá passando ali no Matrix, daquele filme, né? É ali na visão do arquiteto, conhece tudo. Então, colocar dúvida, eu já imagino alguém dando um tapa no celular, né? Falar, essa máquina não funciona, não tá quebrada, né? Mas esse pesquisador aqui, Léo Sali, ele falou sobre curiosidade e humildade, né? O que você achou desses dois conceitos para uma máquina?
É quase que ele fala que ele está tentando humanizar a máquina, né? Acho que curiosidade e humildade são duas características inerentes do ser humano que talvez sejam as principais coisas que diferenciam justamente ele da máquina, né? A máquina não tende a ter essa curiosidade de pegar os dados e tentar realmente, né, fugir ou ser humilde e falar assim, olha, ou pelo menos não foi programada para falar assim, não sei, né? Ele vai lá e vai destrinchar uma resposta para você. E eu acho que, é claro que em algumas coisas, a IA realmente vai conseguir responder, principalmente, talvez, coisas matemáticas, que você vai ter uma assertividade daquilo ali correta. Agora, quando você começa a ter variáveis que fogem um pouquinho de um comportamento de máquina, aí que realmente tem essas limitações. Acho que cabe a nós, humanos, na verdade, perceber essas limitações e saber dosar essas limitações, do que realmente, talvez, eu não sei se você vai conseguir ensinar a máquina a ser curiosa ou ser humilde, né? Mas eu acho que cabe a crítica de quem está usando a máquina, saber o que ela está querendo responder e se realmente você vai confiar naquilo ali ou não. É interessante também que ele fala sobre performance, sobre a acurácia versus performance, né? Que é interessante, realmente. Quem é muito bom em alguma coisa pode em algum momento falar, não sei, não precisa saber tudo, né? A máquina, atualmente, ela é treinada para ela tentar saber tudo, né? E aí, quando a gente vê alguns setores no próprio Brasil aqui, varejo, setores bancários, financeiros, entrega de comida, o que a gente vê em produção, eu já trabalhei isso há alguns anos, existem sistemas que eles chamam de fast track, onde quando a máquina tem uma confiança entre 50% ou 60% a 80%, ela precisa chamar um humano para que o humano tome a decisão final. Acima de 80%, às vezes 90%, dependendo do risco, ela sozinha ela já toma a decisão e entrega tudo. Abaixo de um limiar, ela fala, deu problema aqui. Talvez essa questão de, ao invés de a gente querer ensinar uma máquina a ser humilde, né? Até no Rio de Janeiro, eu vim do Rio de Janeiro, é o hashtag humilde, né? Você fala alguma coisa que você quer perguntar e está com um pouco de vergonha, aí você fala sobre humildade, mas não é uma humildade, é só para uma forma, né? Então, e ao mesmo tempo, assim, minhas crianças, elas já nasceram com uma curiosidade muito grande. Então, eu não vejo ainda como colocar isso no treinamento de uma máquina, mas para colocar em produção eu vejo que é uma coisa mais ou menos fácil. De quê? Você consegue colocar alguns limiares e pronto, falar, se você não tem uma confiança de uma acurácia, de um F1, de qualquer métrica que você tiver acima de tanto, não diga uma resposta final, fala, não sei, preciso de mais informações. Então, tecnicamente, parece fácil de contornar, mas muito difícil de resolver. E também o quanto que vai ser aceito pelo usuário que ela te responda isso, né? E não que ela te responda, mesmo que seja uma bobagem que ela está falando, mas com muita certeza. E você aí que usa IA, você acha que se você recebesse uma resposta dessa maneira, não sei, preciso de mais dados, ou não consigo tirar conclusões sobre isso, você ia ficar satisfeito? Você ia achar que isso é uma coisa boa? Ou você ia ficar mais infeliz com a sua IA e ia querer assinar, ao invés do Gemini, o Claude ou o ChatGPT, porque ele respondeu que não sabe? Comenta aí pra gente o que você acha disso.